Deixa eu te perguntar um negócio. Você era amigo, era seguidor, enfim. Explica um pouquinho para mim a tua relação com o Olavo de Carvalho. Você conheceu ali de perto o olavismo, que está na base, vamos dizer assim, pelo menos desse núcleo que chegou ao poder, né? A gente sabe que, em função de disputas internas, primeiro eles fizeram questão de afastar os liberais, né? Deixaram lá o Guedes, que hoje já disse que já abandonou, já mandou as favas o liberalismo, né? Já deixou claro. E primeiro eles fizeram isso, depois eles foram atacando, se livrando das pessoas que tinham ajudado na campanha e ficou aquele núcleo, esse núcleo amalucado do Olavo de Carvalho ali, tentando ocupar pastas importantes, como a educação, a política externa, assessorando. Agora a gente está sabendo que o Magrelo Porra Louca, né, que era o irmão do outro maluco que estava no Ministério da Educação, era o assessor especial que coordenava esse gabinete paralelo da saúde. Quer dizer, uns sujeitos, umas pessoas que vieram da onde, que começaram a recomendar coisas sem base científica nenhuma, e eles divulgando, disseminando isso através dessa máquina de mentiras do Carlos Bolsonaro. A gente vê que, obviamente, eles perderam espaço dentro da disputa de poder, porque o Centrão é mais forte, mas o que é isso? O que é esse olavismo? Me fala um pouquinho da tua relação com isso e quando que você entendeu que, putz, espera aí, deixa eu pular fora daqui. Excelente, excelente pergunta, Cláudio. Olha, como eu já experimentei drogas das mais pesadas do mundo, experimentar do Olavo de Carvalho, para mim, teve seus encantos. Eu peguei muitas coisas, sou autodidata, afinal de contas, quando eu comecei a mergulhar dentro da bibliografia que o Olavo de Carvalho me oferecia, eu peguei uma série de grandes autores e comecei a ler e ter acesso, geralmente, e realmente não tinha nas grandes livrarias brasileiras, você não tem o Eric Voegelin, o Eric Nettle-Ledin, e por aí vai, o Roger Scruton, etc, etc. Então, eu aprendi, porque eu fui e li toda a bibliografia de todos esses caras. Agora, o meu grande equívoco de tudo isso foi não ter percebido a tempo que uma coisa eu sabia: quem inventou o Bolsonaro, e tem data, se vocês, como jornalistas, vão dar uma sacada. Quando o Terça Livre começou, o Terça Livre da Alan Santos, tem um Terça Livre de 2014, primeiro ou 31 de março ou 1º de abril, acho que foi 31 de março de 2014. Ali, essa é a fronteira em que o Bolsonaro passa a existir enquanto uma teorização, uma lucubração do Olavo de Carvalho. Essa Terça Livre é desse 31 de março de 2014, tem o Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos, o Bolsonaro, tem mais um outro, acho que é aquele cara da arma, esqueci o nome, um que adora dar tiro. Qual deles? O embaixador foi o primeiro, ele é um cara bastante famoso, mas o cara que deu o primeiro estampido, né? Para isso, eu acho que era esse cara, e atrás, onanisticamente digitando o seu celular, o Eduardo Bolsonaro. Vocês têm que ver, você pega lá e vê. 31 de março de 2014, para festejar a Revolução Militar. A partir daí, o Bolsonaro, que até então, eu entrevistei muito daquele momento, em 2008, eu na MTV, havia entrevistado o Bolsonaro, que era totalmente petista naquele momento. Né? O Bolsonaro era apenas aquela voz daquele baixo clero que ficava lá seguindo fisiologicamente aquilo que acontecia. O Bolsonaro não tinha até então nenhum tipo de condução da sua própria biografia em relação contra o PT. Né? Eu não tinha nada disso, porque ele também não teria capacidade nenhuma disso tudo. E como eu conheço o Olavo de Carvalho, e essa foi a minha grande falha de observação, por quê? Porque eu acreditava que esse nicho caricato, improvável, ridículo, jamais tivesse a proeminência que acabou tendo, se mostrando ter,
muito mais, porque eu só percebi isso depois, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a pensar assim, tem um monte de intervencionista militar, tem um monte de maluco, mas tem os liberais, como você falou, Paulo Guedes, os próprios militares eu pensava assim, os militares que ganharam 30 anos de prestígio depois da Revolução, lá da ditadura, não vão deixar estragar a história e todo mundo dizendo, não, os militares têm uma cúpula lá que vai segurar, tem os liberais, mas quem prevaleceu foi o Olavo. Por exemplo, essa coisa do vírus chinês, dessa coisa contra a China, o Weintraub, o Ernesto Araújo, o Felipe, aquele todo almofadinho, são todos a cartilha, porque o Olavo entrou numa de fazer de toda a família estadistas. Ele começou a educar o Eduardo Bolsonaro como se fosse um grande estadista, para ser um grande estadista. Ele chegou a declarar, não haverá tempo útil de transformar o Jair Bolsonaro num grande intelectual, mas o Eduardo será um grande intelectual. Então, o que acontece é o seguinte, essa turma, por menos, vamos dizer assim, entre aspas, prestigiada que esteja nesse exato momento, ainda é o setor basilar do bolsonarismo. É o setor mais caricato, mais nocivo, mais daninho e o mais sectário e o mais retrógrado. É o terraplanismo, né? Os Barter. Então, todos esses caras eles ficam fazendo um joguinho de desfazer flagrantes. Né? Por exemplo, agora o secretário de Cultura, aquele cara que era da Malhação, ele vai sofrer agora uma pressão do grupo Bolsonaro, do olavista, que, na verdade, ele tem esse poder todo. Ele detém o poder por quê? Porque o Olavo, muito maquiavelicamente, Cláudio, ele antes de mais conquistou os corações dos filhos do Bolsonaro. Né? Ele é o padrinho intelectual do Eduardo, do Flávio, né? E do Carluxo, quando se pode. Mas o Eduardo é o xodó do Olavo. Mas os três têm uma dependência emocional, intelectual, eu acho que seria um grande desaforo falar, mas uma dependência emocional, psicológica do Olavo. O Olavo é que conduz esses caras. E aí, sob pressão. Então, nós temos assim o grande braço direito do Olavo é o Alan dos Santos. O Terça Livre era o grande corneta, né? O alto-falante deles. E se a gente não entender isso, a gente não vai entender o bolsonarismo. Então, todas as grandes, por exemplo, o fato deles começarem a brigar com a China, o fato deles... tem um segundo variante disso, que é o Bolsonaro emperrar com o Dória, que saiu na frente para poder a vacina. Então, agora, mas o primeiro condão que leva eles a negarem a pandemia é o fato do vírus ser chinês e etc, etc e tal. Então, você pensa bem, quem é que dá o diapasão? Quem está soprando? Qual é a nota? O que tem que fazer, o que não tem que fazer? E, para mim, o grande responsável intelectual que deveria ser punido, preso em corte internacional é o Olavo de Carvalho. Ele é o dono desse governo, ele inventou o Bolsonaro. O Bolsonaro não conseguiria, por si próprio, ser o que é. Ele jamais conseguiria se não fosse o Olavo de Carvalho. Talvez por isso o Bolsonaro não abra mão de certas figuras que ainda estão ali no governo, o próprio Felipe Martins, né, que é como dizem que são os olhos e ouvidos do Olavo de Carvalho no Palácio do Planalto. Vive... agora botou o Carluxo debaixo do braço, inclusive está indo até inaugurar a ponte, uma pinguela lá, uma pinguela de madeira lá na Amazônia. Eu tenho 2 décadas que eu faço isso aqui. Eu me acostumei a ver muita coisa. E assim, eu não acredito em ideologia nenhuma vinda de qualquer partido, como a gente mencionou aqui, porque para mim, como você mesmo disse, é uma geleia, e no fim das contas, o interesse comum é sempre um só: poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Poder e dinheiro. E isso é a bandeira de 99,9% dos políticos que estão aqui em Brasília e no resto do país. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria.